Hoje até mais direto, né? Eu propus esse tema corajosamente e eu fico me perguntando com sinceridade, eu falo assim, mas por que que eu escolhi esse tema, né? Por que que eu não pensei assim, a misericórdia, a paz do Senhor, né? Mas filósofos, vocês sabem como que é, né? Se aparece o desafio, ele acha que é o que nós deveremos abordar e conversar. Aí alguém me perguntou uns minutos mais cedo, é coisa de política? A intenção era instigar para que nós tivéssemos interesse filosófico pelo tema e que a nossa mente trabalhasse filosoficamente. Antes de mais nada, antes de dizer que não é abordagem política no sentido ortodoxo, rasteiro, terráqueo, dos nossos sentidos enganados e encarnados, né? Só lembro o seguinte: a política em si é a ciência do poder. Quando dois espíritos se estabeleceram na Terra, Adão e Eva teve uma relação de poder. Aí vem árvore, poder. Serpente, muda a relação de poder, e etc. Mas nós vamos abordar isso aqui no sentido essencial, filosófico, reflexivo da existência e nos vacinarmos sobre o sentido cristão da existência. Por quê? Algumas questões já dissemos antes. Uma delas é que Emmanuel citou que os problemas filosóficos que nós enfrentamos hoje são semelhantes aos problemas filosóficos que eram enfrentados no período do Império Romano. Então, nós já tínhamos essa coincidência, assim, moralmente, nós temos coincidências milenares. Então, precisamos nos vacinar, tá? Partidos, vejamos. Primeiramente, é o seguinte, o que queremos dizer, espírito de partido é cisão, é divisão. Às vezes pode descambar no espírito de antagonismo no sentido da rivalidade. O antagonismo no taoísmo, o yin e o yang, eles são opostos que se complementam. Eles se interpenetram e se complementam. Eles não rivalizam no sentido da antipatia. Isso é um desafio do aprendizado do tal, que é o todo, porque toda a criação é de Deus. Mas quando surge a figura dessa cisão, desse espírito partidário, partidarista, que complica a existência, aí nós entramos numa das questões originais, a metáfora de Lúcifer. Lúcifer era um anjo. E aí ele resolve cogitar umas possibilidades, né? Ser igual ao Criador. Isso não no sentido natural da evolução, mas na metáfora, né? No sentido da vaidade e da ambição. E nesse sentido, ele cai do paraíso. Simbolicamente, não é porque jogou para fora do paraíso, exilou mal, puniu, Deus provou quem manda, não só corrigindo, é próprio da evolução. É que quando nós entramos numa sintonia negativa, nós saímos do paraíso, nós saímos da paz, da virtude, da serenidade, da misericórdia, do entendimento. Perdemos, nós nos desarmonizamos. Por isso é que Lúcifer sai do paraíso. Por isso é que Adão e Eva são expulsos do paraíso daqui a agora. Seria muito pequeno, muito melindroso, muito mesquinho, muito humanoide, não ia falar, que Deus agisse assim, muito passional, muito intolerante, muito desamoroso. Mas na metáfora, quando o mal tem lugar em nós e se manifesta, ele conspurca, ele macula, ele mancha, ele prejudica a pureza do amor, nosso aspecto divino. Então, quando Adão e Eva, né, naquela metáfora, se relacionam com a serpente e tomam partido da serpente, né? Olha, Deus está agindo dessa maneira, Ele não quer que vocês comam do fruto do conhecimento, porque Ele sabe que se comer do fruto do conhecimento, olha o que ela, como que ela usou uma trama, né? Ele sabe que se vocês comerem do fruto do conhecimento, vocês serão iguais a Ele. Está dizendo o seguinte, Deus é exclusivista, Ele é mentiroso, ele cerceia porque não quer dividir o trono, porque então Deus é apegado ao trono, ao poder, é de uma vaidade na visão em que creram, né? Espíritos simples e ignorantes. Aí eles comem da árvore do conhecimento, se dividem, e em função disso, eles caem do paraíso. Foi nesse sentido também que a Torre de Babel, sendo construída, aqueles espíritos se encheram de vaidade e de ambição, e uma aventura cisma assim na metáfora, né? Nós queremos
construir uma torre e subir até os céus. Em função desse partido que se forma, desta intenção de concorrer contra Deus, fazer um partido de oposição a Deus, né? Vocês estão vendo que o tema é bem bíblico, né? Não há que preocupar, não. Podemos acerenar, chamar quem desistiu do estudo. Pode participar, porque estão tentando manter uma sintonia lá. Eu acho que estão dando passe no expositor. Aí, a questão de construir a Torre de Babel, né? Era para nos igualarmos a Deus. De novo, a questão de Lúcifer. De novo, a questão de Adão e Eva. De novo, Babel. E falam várias línguas. Quer dizer, se divide. Ó, de novo, o espírito sectário. Nós queremos entender a conjuntura de Jesus e deduzir do nosso espírito sectarista. O que interessa aqui é a reforma íntima. Despreocupem-se, desarmemo-nos, animpai os corações e aliviai as mentes. É assim que estaria, né? Ainda no sentido do que divide negativamente, vamos a algumas questões bíblicas para ver como isso é muito presente na nossa história humana, tá? Caim e Abel. Mas por que Caim matou Abel? Porque ele foi tomado de inveja. É muito misturado a inveja e o ciúme, né? A inveja é um ciúme, mas é um ciúme porque eu queria estar no lugar dele. Ou dela. Então, Abel, Caim. Eu mesmo, se eu fosse escolher um partido na época, eu ficaria no partido de Caim, porque ele era o agricultor e Abel era o pecuarista. E quando os sacrifícios de cada um foram oferecidos, interpretou-se, já tinha concurso, tá vendo? Já tinha disputa, já tinha luta por eleição. Aí cismaram que a fumaça que subisse mais alto era mais aceita por Deus. Olha como a necessidade. Tem Caim e Abel. Um concorre contra o outro, qual fumaça vai mais alto? E já joga a culpa em Deus de novo, né? A fumaça que subir mais é o sacrifício que Deus aceitou melhor. Abel, né? Usa a fumaça dos animais, da gordura dos animais. Falei rapidinho porque eu sou vegetariano, mas sobe a fumaça lá. E Caim, com seus vegetais, faz isso aí e a fumaça sobe pouco. Aí ele aceitou bem a derrota. Não, por que não? Porque ele queria ser mais do que o irmão dele. Ele não ficou feliz com a fumaça do outro subir mais e ver que é diferente. Não é melhor? Ele poderia ficar bem, né, com a agricultura, mas ele pega e, tomado de ciúme, se rebela. E qual é a atitude de Caim? O sentimento dele é de destruir o que se opõe a ele. Destruir o opositor, o contrário, o inverso, o antagônico. O que mostra para mim a minha derrota, que eu me sinto derrotado. Então, o espírito sectário, ele é doloroso, ele é sofrido, ele é comparativo, ele é concorrente, ele é antagônico, ele antipatiza. O contrário é amor, tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa, tudo sofre. O que Caim faz? Simbolicamente, mata Abel e já fica perturbado. Tanto é que quando a voz divina, né, dá a chance de ele, pelo menos, ter um arrependimento, uma confissão, né? Caim, o que é feito do teu irmão Abel? Ele fica atrevido. Por acaso eu tenho minhas coisas a fazer, meus afazeres, eu tenho que ficar dando conta agora do meu irmão? Aí a voz diz a ele, Caim, o sangue de teu irmão reclama justiça, né? Bem, então nós vemos que Caim e Abel, que poderiam ser cooperativos, eles se tornam inimigos. Por uma concorrência, às vezes, que é gratuita, é pequena, é passageira. Mas vamos a mais esse caso bíblico para ver se isso continua se aplicando. Então nós chegamos a Esaú e Jacó, e aí nós chegamos Caim e Abel e agora Esaú e Jacó. Essa rivalidade, ela é muito constante, muito constante. Porque, por exemplo, Esaú e Jacó. Havia uma primogenitura, é um direito natural por tradição de época. Qual era? Esaú era primogênito, ele era o irmão mais velho, como dizendo. Jacó
Imagina agora Caim olhando a fumaça de Abel subindo mais alto. Jacó estava inconformado. Por quê? Porque ele não era o primogênito. Como pode uma coisa dessa? Está errado. De novo, olha só. Adão e Eva. Caim e Abel e agora Esaú e Jacó. Esaú e Jacó também se voltam, eles se desentendem, porque Jacó pretendia a primogenitura, que dava os direitos assim, se o pai se ausentasse, a autoridade seria do primogênito. E também sobre os bens, né? O privilegiado para administrar os bens seria o primogênito, mas o pai estava vivo e Jacó incomodado com aquelas possibilidades. Citamos aqui uma vez, porque o caso é mesquinho, mas para quem não conhece, para ter a noção das coisas. Jacó chantageou Esaú, que estava faminto, com um prato de lentilhas. Esaú disse mais ou menos assim, eu daria minha vida por esse prato de lentilhas. E aí Jacó aproveitou a brecha da lei e falou, então você me daria primogenitura? E fizeram um acordo, ele cede o prato. Mas aqui entre os pais não estava muito selado. Aí vem uma segunda etapa da tramóia, da trama, da articulação. A mãe toma partido, olha o título, a mãe toma partido de Jacó. Então, de novo, você volta contra aquele direito natural de tradição da época. E preparam uma trama, né, que engana o pai. Quando o pai pede que Jacó vá buscar uma caça de seu gosto lá, Esaú vai buscar. A mãe de Jacó, combina esse caso para quem viu essas narrativas, essas representações, como o Esaú era peludo, né? Coloca o pelo de um animal sobre o braço de Jacó, pede a bênção do pai que estava doente, moribundo, cego, finge que aquele era Esaú, recebe clandestinamente a bênção que lhe concederia a primogenitura, que aí já deixa de ser um direito natural, e Jacó, pela segunda vez, tem a ilusão de que se tornaria primogênito quando ele não era. Esaú se revolta com tudo isso. E chega a um ponto em que, aí nós vamos antecipar um pouco do sentido do estudo, tá? Chega a um ponto que Jacó teve que fugir depois disso, mas Esaú chega aí atrás dele com 400 homens. E quando o encontra, Jacó, numa parábola lá, eles lutam, parece que um anjo, alguma coisa, predomina e o anjo o abençoa, diz que ele teria uma missão importante. Jacó favorecido de novo, né? Mas quando Esaú chega, um anjo se interpõe e promove a concórdia. E Esaú se arrepende de querer matar Jacó. E Caim e Abel já teve um desfecho melhor, né? Não estou dizendo que Esaú e Jacó sejam reencarnação, até porque Caim e Abel têm metáforas nisso, tá? Mas o anjo impede aquele desamor, aquele crime, aquele fratricídio, e os dois se entendem. E Jacó fica aliviado. Esaú se arrepende de querer matar Jacó, quando eu acho que Jacó deveria se arrepender do prato de lentilhas e da armação, mas tudo bem. Vamos pelo sentido bíblico. Deu para entender? A mãe tomou partido. Esaú formou uma legião. Ele procura contra o outro por desamor. Jacó depois ele passa as suas dificuldades, né? Porque quando ele tem um filho lá, o José do Egito, hoje tem muita fofoca, os irmãos se voltam contra o caçula. Por quê? Porque ele era muito querido do pai. E quando veio o amor, né? Eles fazem o quê? Vendem o jovenzinho para mercadores de escravos, fingem que ele morreu, ele é tido como morto. Jacó começa a resgatar um pouco do karma dele, porque ele mentiu e aí recebe mentira também. Ele armou e passa por uma armação. Mas os irmãos formaram um partido contra o jovem. Parece que era Benjamim, né? Se voltam contra ele. Não era José, o mais idoso era Benjamim, desculpa. Então se voltam contra José, armam, o descartam, e por desamor, depois ele vai virar primeiro-ministro do Egito. Aí o pessoal fala, é partido por isso, por causa do cargo do primeiro-ministro? A
terra pequena não interessa no nosso estudo, não. Interessa o sentido essencial. Eu quero chegar a Jesus, tá? Vamos lá. Moisés e Xerxes, né? Moisés chega a um ponto em que ele acha um absurdo. O hebreu foi morto por um soldado egípcio, ele se rebela, se indigna, mata o soldado, foge e depois ele volta como líder, depois, resumindo a história, ele tinha uma destinação a liderar essa libertação do povo hebreu, cumpre sua missão contra Xerxes, e havia os partidários do Egito e dos hebreus. Os que achavam vantajoso a libertação e depois os que achavam que Moisés os lançou numa vida muito pior, porque pelo menos lá eles tinham casa e comida, apesar de serem escravizados. Então também formava, até no deserto, tinha divisão. No deserto tinha divisão. Quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, uns perderam a paciência, 40 anos no deserto. Mas nesse interregno, nesse meio aí, interregno é só para impressionar, é igual, em vez de prefácio, falar prolegômeno, né? Mas aí, impressiona. Mas então, quando ele vai buscar as tábuas da lei, um partido se forma e pensa assim, poxa, os outros povos são mais felizes, eles têm muitos deuses, né? E eles põem uma estátua lá para eles poderem pecar, pá, ouro daqui, pá, e o vez acorda e o bezerro está lá, e faz um bezerro de ouro. Quando Moisés chega e se surpreende, porque havia o que é um golpe de Estado, né? Uma rebelião. Tudo moral e essencial, percebe? Não é partido de sigla, não. Nós estamos falando é do espírito sectário dividido nosso. Para nisso, não. Davi e Golias. Aquele gigante Golias, ele chegava lá e desafiava o povo todo. Já escolheram o guerreiro de vocês? Ou vocês têm medo? E tinham. Porque é o seguinte, Golias era gigantesco, o representante filisteu. Não era só o medo de morrer e um gênero de morte. É que, se perdesse a luta, o povo representado seria escravizado e muitas maldades. Então, ninguém queria carregar a responsabilidade daquela representação. Mas Davi fala assim, mas peraí, nós não somos seguidores do Deus Todo-Poderoso, do Deus único? Deus nos protege, o Deus verdadeiro? Então eu luto com esse gigante. E Davi vai, então forma aquele grupo, né? Time, Davi contra Golias, pequeno contra grande, hebreu contra filisteu. E imagina a vibração dos hebreus quando ele vence ao gigante. Mas imagina a tristeza dos filisteus quando perde. Isso acontece em vários embates entre eles, né? Uma hora eles tinham Davi, uma hora eles tinham Elias, Eliseu, aí ficava difícil lutar contra ele. Josué, bem, mas havia esses partidos também. Saul e Davi. Saul era rei. Gente, são muitos exemplos, eu estou sendo intempestivo para a gente entender o sentido principal do estudo e nos prevenirmos, né? Precavermos. Saul era rei, mas quando ele fica sabendo, pela profecia de Samuel, que Davi lhe sucederia no trono, ele não queria nem ser destronado e nem queria morrer. Aí ele queria fazer o quê? Aniquilar Davi. Havia os partidários de Saul, os partidários de Davi, inclusive Jonatas, filho de Saul. Mas Davi tinha devoção e lealdade com Saul. Não queria ser rei porque significaria destronar o rei a quem ele servia. Mas por força da profecia da destinação, Davi acaba numa época prevalecendo, quando Saul inevitavelmente sucumbe. Mas para nisso a situação de Davi não. Um dos filhos dele, Absalão, sai matando os irmãos porque queria o trono de Davi. E Davi, no maior medo da guarda dele, real, mataram Absalão, mas Absalão querendo matar Davi. E os próprios soldados e os conselheiros dele, indignados, falaram assim, Davi, Absalão se rebelou, você quer proteger o filho à custa das nossas vidas? E chega um ponto em que Absalão morre, muitos comemoram. Mas Davi lamenta com o seu coração paterno, sofrido, torturado, ele entra em depressão e chora durante dias. Arrancá-lo daquele pranto, nossa, Davi, você está chorando, o povo fala que não tem mais rei, que era melhor nós todos termos morrido, povo, soldado, e Absalão, o rebelde, o opositor, o malfeitor, o traidor, ter sobrevivido. Você tem que sair do seu pranto. Aí Davi teve que sair.
igual Alice no País das Maravilhas. Agora eu tenho que, eu serei obrigada a me afogar nas minhas próprias lágrimas, mas eu tenho que sair desse pranto e sai. Já usamos essa comparação antes, tá? Mas Davi para nisso. Saul, uma pessoa que desposou ilicitamente, com armação. Elias e os profetas de Baal. Ali, gente, ó, ali formou mesmo um grupo partidário de oposição. Chegou um ponto que ele fez um desafio público. Nós vamos para a praça. Nós vamos colocar lá toras de madeira. E o Deus verdadeiro atenderá ao chamado do seu representante e vamos ver qual Deus vai atear fogo naquelas madeiras. E o povo se reuniu para a torcida. Os profetas de Baal pulavam e se cortavam e tal, e Elias lá debochando, né? Gritem mais alto, vai ver que Baal está dormindo. E quando chega a hora de Elias, que Elias solicita, faz uma prece, vem o fogo dos céus, incendeia as toras e ele decapita os profetas de Baal. De novo a questão de aniquilar os diferentes. Eliseu teve misericórdia uma vez, que o pessoal achou que tinha que eliminar, ele levou o pessoal hipnotizado para o meio do exército e deixou ir. Eles já sabem quem representa o verdadeiro Deus. Mas Caim não, eliminou. Os irmãos venderam Jacó. Davi e Golias sobreviveu um. Absalão sucumbiu por causa do espírito guerreiro. E Elias decapitou os 400 profetas de Baal, que simbolicamente decapitar é querer eliminar a ideia diferente, e eliminar o diferente. Como se quisesse um mundo todo igual a nós. Luís XIV caiu nessa insanidade, ele chegou a um estado em que ele se vestiu de ouro e dizia, o Estado sou eu. Fariseus e saduceus. Opa, agora está mais dentro do nosso campo, está chegando, hein? No tempo de Jesus era assim. Os saduceus, eles tinham mais condição financeira, mais ricos, e talvez por influência dessa imersão, condição social naquela vida em que estavam, eles se opunham à ressurreição dos mortos, influência de Deus nas nossas vidas e a existência de Deus e o demônio. Os fariseus eram de classe média, um pouco menos alta, mais baixa, acreditavam na ressurreição dos mortos, na intervenção de Deus nas coisas, nas recompensas e nas punições. Os fariseus eram mais benquistos pelo povo, os saduceus eram antipatizados pelo povo e eles gostavam muito de cuidado das questões de Roma e da lei escrita. Se cair na prova, tá, gente? Os fariseus acreditavam também na tradição oral e na interpretação da lei. Tomara que ninguém tenha dito, então eu sou fariseu, eu sou saduceu. Nós estamos nos protegendo da consciência do espírito de partido. Nós não estamos aqui para fazer eleição, não. Aqui é essencial, é bíblico, é cristão. É para quando nós entendermos o espírito da época, nós percebemos o seguinte, a gente fala assim, mas como que pode o pessoal na época ignorar Jesus? Gente, era o clima, é a nossa tendência, é o nosso jeitão. É o nosso condicionamento. A fumaça que sobe mais alto, o felino que sobe mais alto, o galho mais forte de qual macaco líder, o território maior de qual macho alfa, a dominação do harém de qual fêmea líder. É a nossa característica condicionada. E é isso que nós queremos tratar. Até se nós fôssemos, eu estava pensando aqui na semântica, né? Se nós fôssemos pensar partidos políticos, por que ninguém pensou, talvez, ou quase ninguém, em partidos de partir um bolo, de estar partidos, divididos, quebrados, incompletos, amputados? Por que a gente não pensou em espíritos partidos, em partidas, idas? Né? A oportunidade perdida? Por que não? Mas o partidos aqui tem muito a ver com essa divisão, com essa nossa incompletude, com esse nosso distanciamento da consciência cósmica. Ah, mas isso aí é antes, depois veio Jesus. Mas quando Jesus veio, qual o clima que ele encontrou? Fariseus e saduceus, judeus e estrangeiros, romanos e gregos, gregos e romanos, publicanos,
gentios, samaritanos, estrangeiros, forasteiros, etíopes, lunáticos, rancenianos, mulheres adúlteras, sinédrio, doutores da lei, soldados. Era isso. Olha só olho por olho cegará o mundo grande, diz isso. Se eu quero decapitar o meu opositor, simbolicamente tirar suas ideias, se eu quero exterminar Abel, se eu quero vender José do Egito, porque o interesse é diferente, e se eu quero cobrar pelo prato de lentilha, e se eu quero a primogenitura, que não me pertence, eu não me contento com o meu soldo, com o meu karma. Então, a proposta do estudo é nos aproximar da consciência cósmica. Vamos pegar uma questão bem de contexto da época, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu evito leitura, porque a leitura às vezes é uma coisa maçante, né, pesada. Mas se a gente não decora para ser bem literal, são 3 versículos, olha só. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios receberam a palavra de Deus. Ouviram os apóstolos que estavam na Judéia, que também os gentios receberam a palavra de Deus. Que bom, né, gente? Não é legal? Puxa, a palavra de Deus chegou até aos gentios, os apóstolos. Vamos continuar. E subindo Pedro a Jerusalém, os que eram da circuncisão disputavam com ele. Com Pedro. Esse espírito de amor, esse patriarca, esse coração humilde. Como gentios receberam a palavra de Deus, olha o exclusivismo, olha o partido exclusivista. Olha a tradição hebraica no sentido mais conservador, que se traduzia em dogma e que se transformava em pedra e apedrejamento e matou Gesiel. E subindo Pedro a Jerusalém, os que eram da circuncisão, partido da circuncisão, disputavam com ele, dizendo, acusando Pedro, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso é praticamente um tribunal de condenação. Por quê? Ele entrou na casa de uma pessoa que não foi circuncidada e comeu com ele. Gente, agora pega esses apóstolos sem Jesus, o que eles iam fazer com Pedro? O que Saulo fez com Gesiel. Porque Saulo era zeloso, ele era ardoroso guardião da Escritura, no extremo dogmático. Tanto aí entra a questão diferente. O nosso tema não partidário, não partidarista. O que Gesiel fez? Atravessou a ponte e viu o irmão e avisou a Jesus. Senhor, não imputes a ele esta falta. Ele é leal, ele é dedicado e será um ardoroso combatente em teu favor. Ele será um irmão na missão de levar a tua mensagem. O teu amigo Gesiel, gente. Cadê o partido político? Como que o outro vai guerrear comigo se eu não guerreio com ele? Se eu não tenho partido, não existe partido. Eu posso ter identificação, ideia, eu posso ter afinidade doutrinária, eu posso construir teoria, mas eu não posso perder a minha espiritualidade, a minha consciência cristã, nessa mistura, nessa imersão, nessa ilusão, porque até muitos dos escolhidos seriam confundidos quando houvesse, está aqui, está acolá. O diabo se reveste de anjo de luz. A fascinação é assim, nós sempre achamos, estamos certos, mas vamos continuar. Mais adiante, aí já é diferente, olha só. Versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, com responsabilidade e liderança na época de Saulo, os que foram dispersos, exilados, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Bem, aqui não fica claro. Se eles não pregam aos judeus porque acham que só os judeus têm que receber a palavra, pode ser, conforme se pensava lá em cima, ou pode ser porque estivessem com medo. Pregar em ambiente inóspito podia significar o extermínio. Eles já estavam escaldados, eles estavam exilados. Pode ter sido o medo. E havia entre eles alguns homens, 19, cíprios, tá? E sirenenses, os quais, entrando em Antioquia,
falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então nós já tínhamos partidos. Um grupo que achava assim, só para os hebreus, os judeus. Outros que pensavam assim, nós vamos pregar também aos gregos. E Barnabé e Paulo receberam isso exultados, positivamente. E Pedro entendeu por Paulo, ele fala assim, não foi à toa que o Senhor foi buscar você pessoalmente. Porque Pedro entendeu a missão de Paulo como um amor universal. E ele tinha Pedro que ficar lá em Jerusalém, patrocinado pelos judeus, naquele sofrimento conservador, querendo ir e sendo leal, fiel a Jesus, dizendo, o que eu devo fazer? Jesus dizia, ficar em Jerusalém. Por causa desse espírito sectário, partidário, radical, dogmático, na época, nós olhávamos uns aos outros e o clima era mais ou menos o seguinte, tá? O clima mais ou menos o seguinte, só um detalhe de bastidor, tá? Gente, detalhe de bastidores desse clima virtual. Para quem ficar curioso, por que fechou o microfone? Tá? Porque uma porta abriu sozinha ali, eu fiquei com medo desse espírito. Falou? Mas não era não, é porque ela estava aberta e ventou. Aí, nós olhávamos uns para os outros e pensávamos assim, gente, eu não quero fazer umbral não. Ele falava inferno, sei lá, eu não quero fazer umbral não, sabe? Mas você acredita que Pedro entrou naquele lugar lá e cumprimentou uns esquisitos lá, daqueles que eu não gosto nem de falar o nome, e comeu na casa deles? Isso aconteceu. Por isso é que deu uma dissensão pesada lá numa reunião apostolar, numa das comunidades, porque havia partido, o grupo de Paulo e o grupo de Tiago. É porque Paulo formava partido? Não, Paulo disseminava uma ideia do que fosse cristianismo e a missão e a consumação das escrituras no Messias, Jesus. E alguns achavam, partidário, vai ver que nem apareceu, ele deve ter delirado, ele tem transtorno mental, ele está com um problema de remorso, porque fez aquilo com Gesiel e exilou alguns e perseguiu outros, tal. Então havia esses grupos. Febre do deserto, havia esses grupos. Um outro virava e falava assim, olha, as minhas vestes são mais longas. O outro orava em praça pública e mostrava que as barbas dele eram maiores, quer dizer, ele era mais guardião, ele era mais puro. Por quê, né? Roupas, Jesus fala para a gente se precatar, né? Se prevenir sobre isso. Aqui eles têm as vestes longas, as barbas longas, e oram nas praças públicas para mostrar que são superiores. E Jesus ensina que a prece mesmo é aquele que você faz o último de todos e o servo de todos. A grande virtude da filosofia é eu me perguntar em relação aos meus antagonismos. Será que ele está certo? Ou em que sentido ele está certo, em que sentido eu devo me melhorar? Aí nós vamos dizer assim, então é aceitar tudo? É concordar com tudo? Não. Porque constantemente a pregação do evangelho é a espada, não é a paz, mas é com amor. E é com o espírito de diálogo e discussão construtiva e humanitária que antecipa reencarnações e abre os nossos olhos sobre os absurdos, mas sem odiar o nosso diferente. Porque ele é um antagonista? No debate, mas ele não é meu inimigo, ele não é meu adversário. Ele não é alguém que eu devo querer exterminar e nem humilhar, e nem regozijar, porque você viu que passou? Ouviu bem? Mas na época tinha um clima assim, sabe? Olha, Tito, vou falar uma coisa, Paulo trouxe um cara aí que eu não encosta ali não, porque ele não é circuncidado. Na época havia o partido dos sacerdotes que só eles podiam tocar a arca de Davi. Foi tão extremo que uma vez a arca foi desequilibrada e um companheiro segurou a arca. Bacana, né? Salvou, né? Dizem que ele morreu porque ele não podia ter tocado a arca. Ele cometeu uma heresia, porque ele tocou a arca sem ser sacerdote, para salvar a arca. Mas teve um outro lá que uma vez sentiu fome, e que foi inocentado, porque ele comeu dos pães do ázimo, o pão do altar. Era proibido, mas era fome. Quer dizer, a lei humana ela tem esses reveses. No espírito partidário da época, às vezes tinha uma conversa, que um falava assim, olha, não quer fazer um brauzinho não, sabe, mas eu vi ontem, não quero nem falar, e quando fala que não quer falar é porque quer falar, né, gente?
Ó, não vou nem te contar, a gente se fala, não vou nem te contar, se não me contar, eu não durmo, eu não consigo fazer nada, eu não consigo trabalhar. Se fala, nem te conto uma coisa que eu fiquei sabendo, olha, eu tenho uma fofoca, acabou. Alguém veio e fala assim, ó, vou falar, o pai de Tobias fez caridade, fez um trabalho, enterrou um corpo, porque estava lá abandonado, mas no sábado, no sábado, gente, vai cair sobre ele a maldição, porque trabalhar no sábado. Não, e eu vi um moto lá que depois disso, exemplo, um moto lá estava varrendo terreiro. Isso é um deboche, isso é uma provocação, isso é desconhecer o Senhor Deus. Então, nós achávamos que Deus se ofenderia e nós estávamos nos opondo a Deus se trabalhássemos no sábado, se cumprimentássemos algum, se tocássemos uma arca, se tivéssemos as barbas cortadas, se a nossa veste não correspondesse, se não fôssemos a Jerusalém e se não fôssemos circuncidados. Aí Jesus, quando ele vem como libertador, ele diz, né? É mais o corpo do que a veste. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ah, gente, isso no clima de partido, né? Vocês imaginam o que aconteceu, né? Bem, então chegamos hoje. Se nós formos pensar, gente, qualquer país desse nós reencarnarmos, se nós tivermos um espírito cristão, no sentido essencial, que Gandhi se tornou naturalmente cristão, ou crístico, ou búdico, ou átmico, universico, cósmico, naturalmente, se nós nascemos nas Coreias, nós temos que ter a consciência de entender que Coreia do Norte e Coreia do Sul são irmãos coreanos, que nasceram coreanos, mas que são irmãos. Que se eu nascer nos Estados Unidos ou na França, que o migrante é meu irmão. E que se eu nascer nos Estados Unidos, eu não tenho destinação de ser opositor do iraniano, e nem o inverso. E que em Israel, na Arábia Saudita, na União Soviética, na Índia com o Paquistão, no Tibete do Dalai Lama, na China, no Japão, na Polônia, no Brasil, no estado, eu não tenho que lidar de modo sectarista, partidarista, egocêntrico. Opositor, não no sentido do debate da filosofia das ideias, mas opositor no sentido da rivalidade e da inimizade. Daqui a pouco eu vou passar uma fórmula que um professor me deu uma vez de matemática, que eu nunca mais esqueci bem. Então, nós temos um concurso. Pelo nosso espírito partidário, porque a nossa fonte jorra uma água tendenciosa. Então, se nós não temos pureza na recepção e no olhar rala, e nos ofende, e nos machuca, e nos irrita, e nos estremece, e nos distancia, e nos arma. Então, aí o que gera isso aí? Por causa de qual fumaça é mais alto? Quem é mais alto? Quem é mais rápido? Quem é mais forte? Qual cargo é superior? Quem é mais rico? Quem tem mais fama? Quem tem mais status? Quem tem mais luxo? Quem tem mais salário? Quem veste marca mais consagrada? Quem tem melhor aparência? Quem tem raça de nascimento ou antecedência? E qual é a raça? Estão soprando para mim. E qual é a raça? E qual é o berço? O sobrenome, gente, nome, insígnia, brasão, tipo de roupa, marca de bolsa, cidade de nascimento, tudo isso é espírito partidário. Ou porque nós estamos ilusoriamente superiores, ou porque nós estamos revoltosamente inferiores. É Esaú e Jacó, é Caim e Abel, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É Saul contra Davi. É Absalão contra Davi. Quais são os frutos desse nosso espírito de divisão, de cisão, morais, de sermos espíritos partidos? Tá? É quando? Partidos, porque encarnados, nós confundimos que essa é a nossa razão de que ser louco. Hoje ainda será pedido a sua alma de que vale a alma ganhar o mundo inteiro, ter as melhores roupas, os melhores carros, melhor status, o maior poder e tal, se depois você vier a perder a sua alma. Para que o celeiro cheio? Então,
Isso gera impiedade, foi o que aconteceu com Saulo, hein? Olha que grande exemplo. Com Elias, foi o que aconteceu, gera impermeabilidade. O que me é opositor não me interessa, eu não quero ouvir, não quero saber, não quero ler, está errado e pronto, espírito dogmático, impermeabilidade, eu me fecho. Eu sou Deus, eu sou absoluto, eu sou completo. Minha amiga Arlinda nos prestigia, muito prazer do reencontro, desde o grupo jovem, né? A filosofia nos trouxe até aqui, muito por semeadura, inclusive da Arlinda, minha amiga. Vamos lá. Então, a impermeabilidade, eu me fecho, eu me armo. Né? É a oposição sistemática. Eu já saio de casa assim com o opositor. Se ele falar A, eu falo B. Se ele falar norte, eu falo sul. Se ele falar azul, eu falo vermelho. Se ele falar yin, eu falo yang. O espírito de oposição é que assim, eu não vou concordar com nada. Fariseu e saduceu, às vezes, eles chegavam atrasados e falavam assim, o que eles estão votando? Eles votaram isso, então o meu é aquilo. Por quê? Porque se ele votou, é contra mim. Eu sou contra ele. Retroalimentação. As minhas ideias vão sendo alimentadas e o dogma vai recrudescendo. A espiritualidade depois tira a água dessa pedra, fica difícil, e o dogmatismo gera também ataque. E gera satisfação quando o meu opositor é atacado, decapitado, apedrejado, exilado, preso, morre. Nossa Senhora! Eu acho que a ideia morre com ele. No Coliseu, os romanos achavam que queimando. E em Barcelona, no Alto de Barcelona, acharam que queimando as obras da codificação, que terminariam com as ideias. Proselitismo é outra questão complicada, é quando eu quero formar fileiras, que eu acho que quanto mais gente comigo, mais eu estou certo, mais eu provo que eu estou certo. É como se a quantidade fosse qualidade, e a quantidade foi a Assembleia que escolheu Barrabás. Quantidade não é qualidade. Até a hora ele fala assim, será que está todo mundo errado? Será que está todo mundo errado, só eu que estou certo? Complicado. Né? E tem hora que assim, se todo mundo estiver comigo, é porque eu estou certo. Não, também não. Não é dado seguro. Foi assim que o Messias veio completamente diferente do que a gente imaginávamos. Pensava que seria o Senhor dos Exércitos, estabelecendo o poder terreno, e vem Jesus numa manjedoura, filho de Maria, de José. Vamos lá. O que mais que isso é? Proselitismo. Então eu quero formar aquelas ideias, aquela legião de pensadores igual a mim. E eu me ofendo se pensar do outro. Porque como que vai combinar com... Não, de jeito nenhum. Saulo. Gamaliel, você está concordando com ele pela primeira vez ou você está me desgostando? Que é claro. Estava só no ambiente do Sinédrio, formação de carreira, formando Paulo a imagem e semelhança, para ser bem sucedido, para ser ilustrado, para ter todos os louros. Quando Gamaliel discordou filosoficamente, ele falou, olha, com você eu tenho dificuldade de odiar, Gamaliel, mas eu estou muito magoado. Gamaliel, Paulo nem parece que você me conhece, Saulo. Entre a amizade e a verdade, você sabe que eu fico com a verdade. Por isso é que ele era mestre. Bem, proselitismo, revide, me agrediu, bateu, levou. Aí, eu vou ter que antecipar aqui, porque senão não vai dar tempo. Extermínio e fortificação. Os castelos, os fortes mostram isso. Eu me encastelo, eu me fecho no meu dogma com pedras, e as minhas muralhas são intransponíveis. Nem adianta me convencer do contrário. Cadê o espírito filosófico? Isso é que apedreja, isso é que queima na fogueira, isso é que persegue, isso é que exila, isto é que gera impiedade. O bem feito que não é bem feito. Bem feito é a caridade, bem feito é a virtude. Então, quando Jesus fala para nós, porque quando eu digo coisas assim, eu estou certo, você está redondamente enganado. Com o tempo, você vai abrir os olhos para o que eu estou lhe falando. Gente, esse espírito de superioridade, ele é suspeito. Eu estou certo, o outro está certo, com certezas diferentes. O diálogo é um desafio dificílimo e sofrido. Aí vamos lá. O que eu falei do professor de matemática e fechar com a questão de Jesus, tá? O professor me ensinou assim, aquele negócio de menos com menos dá mais com mais dá mais, agora vocês tremeram, matemática. Vamos lá. Mais com mais dá mais. O mais é o amigo, o menos é o inimigo. Tudo bem? Vamos lá. Ele me ensinou isso na época. Vale para matemática? É complicado e é isso que nós fazemos na filosofia. Vamos à fórmula.
Mais amigo, menos inimigo. Mais com mais dá mais. O amigo do meu amigo é meu amigo. Mais com menos dá menos. Essa é, olha só, hein? O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, se Pedro entra na casa de Cornélio, mesmo que amando de Jesus, e sonho, mata e come nada é impuro que eu te ofereci. Se Pedro, meu amigo, entra na casa de Cornélio, meu inimigo, Pedro é meu inimigo. Olha só a fórmula de perigo. Que é outra terrível. O inimigo do meu amigo, menos com mais dá menos. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Olha, se não está com você, você me fala quem é, porque eu também sou contra, nós vamos juntar e vamos lá e vamos fazer acontecer. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Que loucura. A pior de todos, eu acho que é agora. Menos com menos dá mais. O inimigo do meu inimigo, menos com menos dá mais. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se ele é contra meu inimigo, ele é meu aliado. Nós vamos voltar contra ele para destruir aquele inimigo. Olha que loucura. Vale para a matemática, né? É inesquecível para a matemática. E é assim que nós ficamos, mesmo fora da ciência matemática, né? Da ciência filosófica. Porque olha só. Em Jesus, o amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu amigo é meu amigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sempre tem que fechar nessa conta. Tem que ser amigo. Só serve para decorar a fórmula matemática. Mas nós vivemos assim, às vezes. Nós nos apegamos a quem se parece conosco e desapegamos com quem não aparece e gostamos de quem se opõe ao nosso rival, nosso antagonista, nosso contraditor. E eu me sinto forte quando alguém muito ilustrado está com as minhas ideias, porque vai me ajudar a mostrar que eu estou certo, mesmo que eu esteja errado. Isso é pacto. Tá? Deu para entender, então? Na conta cristã, menos com mais, com menos, dá sempre mais, tem que ser. Como que Jesus ensina isto? Aquele que não está contra nós está por nós, tudo bem, mas não é isso não. Amai-vos uns aos outros, essa é a fórmula. Se nós nos amarmos uns aos outros, eu vou amar a quem tem a veste longa e quem não tem, barba longa e sem barba. Quem tiver trabalhando no sábado e guardando o sábado, e quem tiver que trabalhar também a guardar, e quem tiver com aquele tipo de alimento ou com outro tipo de alimento, e o gentio, o samaritano, a mulher, a criança, o epilético, a prostituta, o assassino, o ladrão, o bom ladrão de um lado, o ladrão que está do outro lado, que ainda adiou a hora dele, os que jogam com as vestes, olhar e ter aquela... Maria não odiou aqueles companheiros, certamente. Os perseguidores cristãos, os iludidos romanos, o carrasco que decapitou a Paulo, ele diz, faça logo o seu ofício. Eu não terei ódio. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa completude. Esta é a nossa consciência cósmica. Felizmente, esse é o nosso destino. O que Jesus fala, então? Amar os nossos inimigos. O meu inimigo, às vezes, é aquele que me ofende, que me machuca, que me dói, que me desarma, que me desmascara, aliás. O inimigo, às vezes, é aquele que me incomoda. Se eu não tiver inimigos, eu serei pleno. E onde eu viver, reencarnar e transitar e me mover, eu terei diferenças. Porque se não tivesse diferença, eu não precisava pregar o evangelho. Mas faremos isto com amor e com proposição e não com imposição, porque a imposição vai virando radicalismo, guerra e cruzadas. E quando Jesus diz oferecer a outra face, a face da filosofia, a face da compreensão, a face do entendimento, a face do reconhecimento da coerência do outro, a face do reconhecimento de onde ele veio, por que pensa assim, a face de perceber que eu não sou hoje como eu era na adolescência, eu mudei valores, é o nosso tempo. Deus tem paciência conosco, natural, né? E não resistais ao mal. Deu para entender a proposta? O que estamos dizendo é que só chegou aquela condição de fariseu, saduceu, condenação, prisão, exílio, penalogias, apedrejamento, crucifixão, porque havia essa luta, né, essa digladiação por causa de doutrinas. O nosso desafio, então,
para não ser repetitivo, é nos amarmos uns aos outros. E, fundamental nesse tempo nosso de polaridades, orar pelos que nos perseguem, nos caluniam, fazer bem aos que nos odeiam, oferecer outra face, andar 2 milhas em vez de uma. Tomou o manto, não negue nem a túnica. Né? Desejarmos o bem é fundamental, praticarmos o bem é fundamental, querermos o bem de todos, de Baal, de Saulo, dos romanos, de Nero, de Pôncio Pilatos, de todos. Combinado? Então, nossa proposta de partidos políticos agora é arte e música, eu não quis ser repetitivo, fui prático, né? Tentando ser fluido, fluente. Tomara que nós nos lembremos disso, porque uns somos homens, outros mulheres nesta vida, outros negros, outros brancos, outros com direção e outros com a condição de funcionário, uns empregados, desempregados, na ativa, aposentados, saudáveis, enfermos. Isso tudo vai revezar, tá? Confiamos a Demóstenes, tomara que tenhamos sido claros, tá? Obrigado por tudo. Alguém que tenha... Obrigado, Grátis, mais uma vez. Com tranquilidade. O tema, então, foi essencial, né, Demóstenes? Passou o medo, né? Nossa, foi além da conta, viu, Grátis? Eu também estou aliviado. Eu invento as coisas que eu vou falar a coisa. Não sei porque que eu faço isso comigo. Assim, eu fico pensando porque o momento, né, essa onda que a gente está vivendo hoje de pandemia, de política, isso acaba que a gente toma partido, não tem jeito. Partido é verdade. Se deixar, nós nem sabemos porque se deixar, a gente está no meio da turba lá. A turba vai para cá, agora vai para lá. Nossa. Então, se alguém quiser comentar, está aberto, gente. Gente, Vlad. Vamos lá, amigo. Eu peguei um Uber outro dia, gente, e aí um jovem, tinha a idade do meu filho, falou assim comigo: pois é, senhor, esse negócio de partido devia ser inteiro, né? Olha só, tudo a ver. Sintético e excelente. Nossa Senhora. Aquele caso do Chico Xavier que nós contamos uma vez, que aconteceu, que a pessoa disse que a mulher chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, eu vim aqui abrir seus olhos, tá? Esse negócio de reencarnação não existe não, Chico, é bobeira sua aí e tal. Aí Chico, ele preparou, né, para argumentar, levou argumento. Chico falou: então não existe não, tudo bem. Aí a mulher ficou meio sem graça, saiu, né, pá. Passou um tempo, a mulher voltou lá e falou: Chico, pelo amor de Deus, esquece que eu falei, Chico, eu vim falar para você, Chico, por favor, acredite no que eu estou falando, reencarnação existe sim. Aí o Chico falou com ela: então existe. O principal é o bem, né? Exatamente. Tá? A gente tem aprendido muito, né, com tudo isso que está acontecendo para a gente, né, assim, a gente distante tem encontrado mais e a gente tem aprendido com a dor do outro, né, com a ideia do outro, com a sugestão, o pensamento do outro. A gente não pode ficar só no nosso mundo, né? Embora a gente está mais trancado dentro de casa, eu acho que hoje a gente consegue conviver mais com as pessoas que a gente não via há muito tempo e que foram partidários conosco, né? Eu, por exemplo, eu entrei na União em 85, eu lembro quando você mesmo, Graça, estava na porta da União, recebendo o povo, né? E assim como eu, várias pessoas aqui também participaram dessa época, e esse momento de dificuldade e dor tem trazido a gente essa nova forma de a gente se entrelaçar, da gente se amar, dividir as dificuldades e as alegrias, né? Então a gente tem que fazer uma corrente muito positiva com tudo isso, né? Nossa, hoje, desculpa, tá? Hoje eu fui conhecer uma turma da escola lá, né?
Aí foi interessante porque os meninos chegaram, né? Igual que as abelhinhas, né? Foram abrindo as câmeras, ele vai apaixonando pela turma, beleza. Aí termina a aula, o ser humano está tão interessante com a reflexão nesse momento, tão afim de alegria, de aprender coisa, de escrever, né? Aí quando eu falei, gente, então terminou, tudo bem? Pá, gente, ficava assim, que não saiu da câmera, eles não falaram não. E eu não tinha coragem também de finalizar a sala, né? Eu falei, então tchau, gente. Então, combinado. E eles lá, e eu aqui. Porque as duas manteigas derretendo, né? Por quê? Porque elas gostavam de ver a gente, de ter alegria, de conversar, sobre conhecimento. Assim, as pessoas, os meninos não podendo se tocar assim, eles queriam se ver. Eles queriam sentir alguma coisa, visitar na casa deles. Então, essa carência também que esse momento traz, nós estamos numa forja evolutiva importante. Mas aí, esse é um outro tema, né? Tá? Exato. Franklin? Não, hoje não, João. Isso. Ô, Franklin. Oi. Não entra nesse tema, não. Vai por mim, fica todo mundo quietinho. Deixa para outro dia, gente. Você me fez lembrar, ô Franklin, o Glaucio me fez lembrar duas figuras assim muito interessantes. O Nicodemos, que foi na calada da noite conversar com o nosso amigo, né? Uhum. E o Gamaliel também, que falou lá assim, se essa doutrina for do bem, ela vai vingar, senão ela vai acabar. Isso. Né? Se é de Deus, perdura. Excelente. Com certeza. Né? É uma coisa interessante isso, assim, quer dizer, ele não confrontou, né? Ele tentou... Sim. Foi debater. Mas porque, na verdade, também, não adianta também você querer, aquilo que Jesus falou, lançar aquelas pérolas lá para os porcos, né? Não vai resolver nada para eles. Sim. Então, um sábio, né? Se a gente começar a discutir com aquelas pessoas que é muito contrária, nós vamos arrumar uma briga desnecessária. Justamente, né? Frank. É isso que está acontecendo. Pode falar, Glaucio. Desculpa. Não, é só registrando aqui, é só uma parte que, desculpa ter dispersado, tá? Marília deu sugestão de tema, vamos incluir ali na pauta de sugestões, tá? Só isso, desculpe, Sandra, é porque era tão importante, né? Se fosse antes, claro. Tá? Desculpe. Não, o Leonardo Boff falou um negócio uma vez no livro dele, eu achei interessante esse comentário específico, que a gente tem uma tendência fundamentalista, né? Infelizmente. É do nosso histórico é da esteira animal. É aquela, você pode pensar assim, não é o tema da agenda, mas a árvore está simbolizada no nosso reino vegetal lá, da árvore do conhecimento. Aí vem a serpente, simbolizando o nosso período de experiências anímicas, animais, tal. Exato. Aí vem a divisão. Aí vem a fase do Lúcifer, Caim e Abel, do Lúcifer e tal. Mas assim, é desafiador, sim. Então, esse condicionamento multimilenar, como diz Divaldo, nós estamos 2000 anos tentando ser cristãos. Olha aí, foi ontem mesmo. Ontem mesmo. Essa história que o Gladys falou aí ilustra bem essa situação, né? O Chico, num momento, ele falou assim que a mulher não concordava, não existia encarnação. Ele falou, não, tudo bem, não existe. Mas passa um pouquinho, ela volta com você, não, Chico, existe. Né? Exatamente. Quantas vezes a gente passa isso dentro da família, né? Ué. Com o cunhado, né? Cunhada concordar, né? Às vezes não, você tá certo. Né? Pois é. Eu lembro de uma passagem do filme, né, do Gandhi, e a esposa dele. Justamente. Gandhi, né? Ela falava assim, o Gandhi falou assim para ela: ô Gandhi, você não pode pedir outra pessoa para as lacrinas do cavalo, né? Amém. Você é líder, por que tem que ser eu, né? Algo assim. Ele falou assim, é mais um motivo, né? A gente, pelo exemplo, né? Por essa ligação que a gente tem de responsabilidade, a gente tem que estar sempre tentando ensinar alguma coisa. Isso. Né?
Sabe o que que era? Sabe o que que era, João? Lavar banheiro. Lavar banheiro. E aí ela falou, você me ama, mas você vai me mandar lavar banheiro? Lavar tudo, né? Né? É porque eu te amo que vou pedir pra você lavar o banheiro. A gente se acha que está em cima da hora. Mais uma vez, agradeço a todos. Vou falar uma poesia de uma amiga nossa presente, chamada, que diz o seguinte: eu sou ligado. Deixa eu ver se eu. Ela fala o seguinte: vem, amigo, caminhar por esse jardim onde nasce o amor. O amor é muito mais ao que nos faz acreditar no amanhã. Amanhã tudo será eterna paz. Depende de nós. Olha como presta, ó. Por esse jardim onde nasce a flor, o amor é muito mais, é o que nos faz acreditar no amanhã. Amanhã tudo será eterna paz, depende de nós. É isso. Gente, uma boa semana a todos. Bons tempos, hein? Um beijo para todos aí, gente. Fiquem com Deus. Deus. Ana, obrigado pela presença. Essa gravação eu vou ter que rever ela. Essa de hoje eu vou ter que... Obrigado pela acolhida e pela sustentação sempre, tá, amigos? Essa Hoje de é um hoje alívio. essa de hoje eu vou ter que assistir de novo. Dar um bis nela. Passou é um alívio. Boa noite. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, gente. Até a Você também. próxima. Tchau para todos. Seu Deus, todos. Obrigado.